Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Daniel e a gente está iniciando mais uma aula de português. Agora com a temática lendas urbanas para a galera do primeiro ano. Como assim, Daniel? Tu tá passando esse assunto? Esse assunto a gente estuda? É preciso a gente estudar esse tipo de conteúdo? Ou é só. Não sei, porque a gente fala tanto disso. Eu não achava que seria uma coisa estudada. Mas sim, as lendas propriamente ditas e as lendas urbanas também, elas precisam ser estudadas. Por quê? Porque elas são um gênero, tá? Diferente dos outros que a gente estuda também. Até aqui a gente já estudou conto, a gente já estudou novela, crônica. E lenda também é um gênero, gente. Tá? Então vamos recapitular aqui. Desde o princípio, tá? O ser humano, ele, como eu já falei no conto, na crônica, na novela, ele tem essa necessidade de contar alguma coisa, contar alguma história, tá certo? Então, a lenda propriamente dita, ela vem de uma prática oral, tá certo? Especificamente a lenda, tá? Já já a gente parte para o tema mesmo, lendas urbanas. E essa necessidade surgiu desde os princípios da era humana, tá certo? Como às vezes não existia papel, muitas vezes as pessoas tinham que contar mesmo e outras pessoas decoravam essa história e repassavam para outras pessoas. E aí surge a questão das gerações. Cada geração vai sabendo da mesma história, só que tem aquela bendita frase, né? Quem conta alguma coisa sempre coloca a sua cara, o diferente nela. Então as histórias às vezes vão se distorcendo, mas a princípio a essência da história ela é desde a primeira versão, tá? Ela é concreta, beleza? Então vamos lá entender o que é uma lenda. É uma narrativa fantasiosa transmitida pela tradição oral através dos tempos, de caráter fantástico e fictício. As lendas combinam fatos reais e históricos com fatos irreais que são meramente produto da imaginação aventuresca humana, tá certo? Aí que a gente vê a questão das lendas que a gente estudou lá no Fundamental 1, no Fundamental 2, tá certo? Além do Saci Pererê, do Curupira, essas lendas, tá certo? Mas a gente aqui vê algumas características, tá certo? Sempre vai ser com teor fanta fantasioso, tá certo? Vai ser uma fantasia, ok? Pra gente não confundir com a questão do conto, porque o conto também pode ser uma prática oral, tá? Mas a lenda é específica. Ela sempre vai ser de prática oral, o seu principal vínculo, tá certo? A gente pode ver também em textos escritos, mas a propagação dessas lendas em textos escritos são muito poucas, tá? Porque a essência mesmo do gênero é você falar e você transmitir qual a sensação que a lenda retrata para as outras pessoas. E essas pessoas transmitindo para outras pessoas. Então isso que é o massa da lenda, que é o barato da lenda. Beleza? Tá. E por que lenda urbana, Daniel? Então vamos lá. No período no final do século XIX e no começo do século XX, a humanidade passou por um processo de urbanização muito intenso, tá? Por quê? Porque foi um período que teve a ascensão da industrialização mundial, tá certo? E foi criada as grandes cidades, as grandes metrópoles em todo o mundo, tá? Todos os continentes teve uma grande metrópole. E essa proporção teve um teor de escolaridade muito baixo, porque as pessoas só pensavam em trabalhar
e alguma coisa do tipo. E a única coisa de lazer, a única coisa não, né? Algumas coisas elas tinham de lazer. E uma delas era contar histórias. O lazer das pessoas era contar histórias. Ficção mesmo, tá? Histórias inventadas. E essas histórias proporcionavam a diversão das pessoas, ok? E muitas delas eram lendas urbanas. Daí que vem a nomenclatura urbana, tá certo? Porque essas lendas têm as mesmas características de uma lenda normal, mas fugindo um pouco de uma característica para ser urbana. Então, aquela história vai se passar na ambientação, no espaço de uma cidade, tá certo? Então, vai ter características de uma cidade, pode no período, né? Pode ser uma história envolvendo alguma coisa com bonde, tá certo? O bonde que eu falo não é do Tigrão, não, é o bonde e o trem, ok? E a gente retrata isso pra cá, pro Brasil. Surgiu no século XX, tá certo? Teve muitas lendas, a loura do banheiro, deixa eu ver outra. Charlie, eu acho que vocês pegaram essa época do Charlie. Aquilo era uma lenda urbana, tá certo? Mas adaptada ao nosso cenário. O Charlie já foi na questão virtual. As pessoas já fizeram vários vídeos sobre isso. Então, o gênero lenda, ele vai se moldando ao período histórico que a humanidade está passando. E a gente tem que estudar cada período, ok? E outra coisa que eu tenho que ressaltar é a questão da autenticidade e da verossemelhança desses textos. Como assim? Não estou entendendo, Daniel, isso. É que os textos, para passar essa ambientação de verdadeiro, nossa, isso é verdade. Aconteceu e eu posso provar. As pessoas que contavam, elas davam características nas suas histórias muito concretas, tá? Que possivelmente poderia acontecer sim, mesmo sendo sobrenatural. E isso ficava no imaginário das pessoas, que proporcionava a questão do suspense, a questão do medo. Quem fazia isso muito bem era Edgar Allan Poe, tá? Ele escrevia contos que, propriamente lidos por uma massa de pessoas, transformaram em lendas. E essas lendas como eu posso dizer, propagaram durante gerações numa determinada cidade, tá certo? Então vamos recapitular. A lenda sempre vai ser uma prática oral e sempre vai ter um teor fantástico, tá? E a lenda urbana sempre sempre vai ter um teor de cidade, sempre vai ter uma verossemelhança das questões de enfrentamento dos males da cidade também, tá certo? Aí eu vou passar a atividade para vocês, atividade no livro, na página 90, ok? E uma atividade um pouco diferente, tá? Uma elaboração de uma lenda urbana para a apresentação na aula online, tá certo? Não precisa ser meu Deus, eu tenho que caprichar muito aqui porque todo mundo vai ouvir e todo mundo tem que saber que eu sou bom. Não. Faça o texto do seu jeito, ok? O importante é você ler os textos que tem para resolver a página 90 e você se semelhar, tá? Você fazer um espelho, eu tenho que escrever desse jeito. Você escrever da forma que esses textos estão expostos lá, ok? Se eu não me engano, o texto para resolver a página 90 é sobre a loura do banheiro. E é uma das lendas brasileiras mais conhecidas. E você pode pegar algumas características dela e escrever seu texto, tá certo? É uma coisa rápida, simples, não precisa ser um livro também, é uma coisa pequena, tá certo? Então até a próxima aula e